Como fortalecer os músculos certos para melhorar a artrose no joelho. Isso é o que você vai aprender nesse vídeo de hoje. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o Dr. Alexandre Mota, sou fisioterapeuta, osteopata e é muito bom ter você aqui. Dá uma olhada nessa pergunta. A Laíse perguntou, tem alguma atividade para evitar artrose? Só tem. Muita gente tem dúvida sobre artrose no joelho, o que é que causa, o que é que não causa, o que é que faz para melhorar, se é só tomar remédio, é só tomar cirurgia. Vamos por partes. A artrose é um desgaste da articulação. Não tem um tênis, quando você usa, caminha muito, corre com o tênis, ele não vai desgastando, não vai gastando. Um pneu de um carro também. Pois é, o nosso joelho também desgasta ao longo do tempo, todas as articulações do corpo. E a própria cartilagem, aquela capinha que reveste as articulações, que reveste a junta do joelho, ela também vai desgastando, ela vai ficando mais fininha de acordo com o que a gente usa, de acordo com a idade. Então a artrose é um processo normal do nosso corpo. As articulações vão perdendo um pouco a proteção à medida que a gente vai usando. E aqui vem a primeira confusão. Muita gente vê o exame e já diz, tá vendo? A dor tá aqui, é por causa da artrose. E muitas vezes não é por causa da artrose. Como eu falei, a artrose é um processo normal que acontece no corpo de todo mundo. Então, dependendo da tua idade, do teu estilo de vida, dependendo das tuas atividades ao longo da vida, pode ser que aquele joelho, aquele nível de desgaste esteja normal. E o que esteja causando a dor seja outra coisa. Então, se essa artrose que apareceu no exame, ela for leve, é muito provável que a dor, o desconforto que você esteja sentindo não seja por causa da artrose. Então quer dizer que se a artrose já tiver maior, tiver grande e ela piora com a idade, então não tem mais jeito. Calma que não é bem assim não. Eu acredito que a gente sempre pode melhorar o equilíbrio do nosso corpo. E dessa forma a gente consegue aliviar a dor. Agora há pouco eu comparei o joelho com o pneu de um carro. Imagina que você está andando num carro com o pneu desalinhado e está gastando mais do lado de fora do pneu, por exemplo. Quando você alinha o pneu, ele começa a funcionar melhor. E da mesma forma é o joelho da gente. Mesmo para quem já tem artrose um pouco mais avançada, num grau mais avançado, quando a gente traz equilíbrio para o joelho, a gente melhora, alivia os sintomas ou então evita uma piora. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Uma forma de você alinhar, melhorar o equilíbrio do teu joelho, fortalecendo os músculos certos. Oh my God! Uau! Lembrando que eu já mostrei uma outra forma de melhorar o equilíbrio do joelho, melhorando o movimento de outras regiões. Tô deixando esse vídeo aqui no card para você assistir depois. E aí você me pergunta, Alexandre, mas tem um exercício, uma atividade, um tipo de exercício que eu posso fazer que é melhor para mim? Olha, se você quer evitar artrose no joelho, qualquer atividade física, ela é bem-vinda. Porque quando você faz uma atividade física, principalmente a atividade que trabalhe músculo específico e você está bem acompanhado por um profissional, você vai equilibrar o teu joelho, vai trazer equilíbrio para o teu joelho. Musculação, pilates, exercício funcional, todas essas atividades, elas ajudam a trazer equilíbrio, ou seja, fortalecer os músculos que protegem o joelho. E aqui vai mais uma dica. Quem já tem artrose, quem já sente dor, mesmo assim, deve procurar um profissional e começar um trabalho de fortalecimento. Porque, como eu falei, quando você traz equilíbrio para o teu corpo, você melhora teu corpo, você consegue aliviar as dores. Mas agora eu quero te mostrar quais são os principais músculos. Aquele que você tem que trabalhar, tem que fortalecer, mesmo que você não possa ir à academia, mesmo que você esteja sozinho em casa. Porque são esses músculos que vão evitar que você tenha artrose, vão frear esse desgaste, evitar que a artrose piore. E, inclusive, se você já tiver uma artrose propriamente dito, a dor por causa da artrose, são esses músculos que vão ajudar a diminuir as dores. Eu fiz esse desenhozinho lindo aqui para te mostrar quais são esses músculos. Olha só, sempre que a gente pensa em proteção, em estabilidade, equilíbrio do joelho, a gente pensa nos músculos que são propulsores. Imagina que a gente vai pular, são os músculos que você ativa quando você vai pular. São os músculos que mantêm o teu joelho equilibrado quando você está em pé. E eles são os músculos da panturrilha, da batata da perna, os músculos da frente da coxa, o músculo quadríceps, e os músculos aqui de trás do quadril, que são os glúteos e os outros músculos dessa região. E agora eu quero te mostrar exercícios e dicas específicas para cada parte dessas. Vamos começar pelos músculos da panturrilha. Eu vou te mostrar algumas formas de fortalecer a panturrilha.
Então você vai ver o que você consegue fazer, até onde você consegue fazer. Escuta o que teu corpo te diz. Se você está fazendo exercício e está incomodando, doendo, não faça. Você vai fazer o exercício até onde ficar confortável. A forma mais clássica de fortalecer a panturrilha é uma escada, um batente, onde você vai apoiar o peito do pé, essa partezinha aqui perto dos dedos. Segurem alguma coisa só para manter o equilíbrio. Só para manter o equilíbrio, viu como é necessário? E você vai fazer assim, ó. Estica, fica na ponta do pé e desce, sentindo alongar a panturrilha, como se fosse encostar o calcanhar no chão. Você vai repetir esse movimento 10 vezes e vai fazer 3 séries. Não é corrida, vai fazendo até onde ficar confortável para você. Alexandre, eu não consegui as 10, começou a doer, incomodar em 5. Então você desce, espera a dor diminuir, o desconforto passar, volta e faz mais 2 séries até onde ficar confortável. Bora fazer junto comigo? Faz uma série junto comigo, vamos lá. Apoiou a ponta, o peito do pé, começa com o calcanhar lá embaixo. Estica, sobe como se fosse ficar na ponta do pé. 1, 2... Observa como é que apoia o teu pé no final. Você apoia mais com o dedo mindinho, mais com o dedão. Tenta distribuir esse peso. Na hora que você termina de subir, termina de esticar, o peso tem que estar apoiado igual. Nos dedos mindinhos e nos dedões. Tá bom? 4, 5, 6. Lembra que se você tiver pergunta, deixa nos comentários. 8, inclusive se for dor em outra parte do corpo, não tem problema nenhum. Deixa a tua pergunta nos comentários, que aí eu posso te ajudar, ou respondendo a tua pergunta, ou então talvez gravando um vídeo como eu estou fazendo agora. E para não perder tua resposta, lembra que você precisa estar inscrito no canal, ter ativado o sininho e todas as notificações, porque assim toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube te avisa. E agora eu quero mostrar uma forma alternativa, uma outra forma de fortalecer a panturrilha também. Porque eu sei que tem muita gente que vai dizer, Alexandre, eu não tenho escada em casa, eu não tenho um batente. Você sabe que esse pessoal que não quer fazer o exercício inventa qualquer desculpa para não fazer, né? Então aqui eu não dou esse mole não. Se você não tem escada, não tem problema. Você vai fazer o seguinte, fica a 2 passos da parede, você vai deixar o calcanhar e o pé inteiro apoiado no chão, coloca as mãos na parede. Aqui você vai conseguir fazer o movimento de subir e descer da mesma forma. Esse exercício é até mais leve. Se você for tentar fazer com a escada, com apoio, com o batente e sentiu dor, faz dessa forma. Aqui você consegue monitorar, alongar mais ou alongar menos a panturrilha e você está fazendo exercício sem o peso total do teu corpo. Também fazer 3 de 10, observando como é que fica na hora que você termina o movimento. Você tem que estar apoiando igual, dedo mindinho e dedão. E agora eu vou te mostrar um outro exercício ainda para fortalecer a panturrilha que muita gente desconhece. A panturrilha é um grupo de 3 músculos, por isso que ele é chamado de tríceps sural, são 3 músculos. 2 desses músculos você fortalece fazendo exercício em pé, só que o outro músculo, o sóleo, a parte mais profunda, você fortalece com o joelho dobrado. Então você também precisa fazer esse exercício para fortalecer a panturrilha. Você vai sentar, usa um banquinho, usa um apoio qualquer para apoiar de novo o peito do pé, para deixar o calcanhar livre, para subir e para descer. E é esse exercício que você vai fazer. Começa do mais leve, tá? Vamos começar do mais leve para o mais pesado. Parado, sentadinho aqui, você vai, levanta o pé, levanta o calcanhar e baixa o calcanhar. Também vai fazer 3 séries de 10 repetições. 10, descansa, 10, descansa e 10. Alexandre, assim é muito leve. Você pode colocar peso aqui no joelho. Pode usar, por exemplo, livros. Você vai
vendo o quanto você consegue colocar de carga, de peso e fazer o exercício sem dor, tá certo? E fazer com qualidade também. Eu coloquei aqui 3 livros, para mim ainda tá leve, eu posso colocar mais. Aqui vem mais 3. Aqui já tá um peso que eu consigo sentir o músculo trabalhando e sem dor, claro. E aí eu vou fazer o exercício, 10 repetições. Observando se no final do movimento eu estou apoiando mais no dedo mindinho, mais no dedão, tenho que distribuir esse peso, tá? Tem que ficar igual nos dois. E faço as 10 repetições. E aí o pessoal do Contra vai dizer, Alexandre, eu não tenho esse tanto de livro em casa. Não tem problema. Você pode usar o peso do próprio corpo aqui, ó. Apoia nos joelhos e você faz o exercício com o peso do teu corpo. Ah, Alexandre, assim fica muito leve para mim. Faz um pé de cada vez, ó. Usa o peso do corpo. Ó, e para mim, para fortalecer esse músculo já é um pouco difícil. Eu não consigo controlar o movimento, ó. Você vê que vai tremendo. Então, para mim, esse aqui é demais. Eu não vou fazer assim. Eu faço com os dois ao mesmo tempo. 3 séries de 10 repetições. E agora eu vou te mostrar como fortalecer esses músculos de trás do quadril. Novamente, eu vou te mostrar algumas formas de fortalecer os músculos de trás do quadril. Você vê o que se encaixa melhor, o que você consegue fazer bem feito e sem dor, tá bom? Você vai fazer deitado, então precisa ficar deitado com a barriga para cima. Olha só que maravilha! A primeira forma de fortalecer esses músculos é simplesmente deixa as pernas dobradas e você vai tentar levantar o bumbum do chão até onde conseguir, até onde ficar sem dor. Levanta e baixa. Você vai fazer 3 séries de 10 também, não tem mistério. Quer deixar mais difícil? Você pode pegar qualquer elástico, qualquer faixa elástica que você tiver em casa e amarra pelo lado de fora do joelho, olha só. Você vai colocar aqui um pouco de força para empurrar, para afastar os joelhos e fazer o movimento de levantar o bumbum e descer. Dessa forma aqui é melhor porque você está fortalecendo os músculos de trás e um pouco os músculos do lado do quadril. Inclusive eu já gravei um vídeo mostrando como fortalecer o glúteo médio. Estou deixando no card para você ver depois, tá? Vai complementar esse fortalecimento que a gente está fazendo aqui. Vamos fazer aqui 10 repetições junto comigo. Sobe até onde ficar confortável e desce. Não deixa o joelho cair para dentro e nem abrir demais. Tenta manter ele alinhado, fazendo força aqui na coxa também. Lembra também que o objetivo aqui é a gente ajudar a maior quantidade de pessoas. Então, se algum exercício te ajudar, compartilha com pelo menos 2 pessoas que sentem essa mesma dor, que sentem um problema parecido com o seu. E se você não conhecer ninguém que sinta uma dor parecida com a sua, deixa teu like aqui, que teu like ajuda. O YouTube entende que esse vídeo te ajudou e mostra o vídeo para mais pessoas. Então você pode ajudar compartilhando, você pode ajudar dando like ou as 2 coisas ao mesmo tempo. E aí o povo do Contra vai dizer, Alexandre, mas eu não tenho essa faixa elástica em casa. Tem jeito para tudo, Padawan. Você pode usar, por exemplo, um cinto. Com licença. Você vai fechar o cinto e usar... Eita, escapou aqui, pronto. E usar como se fosse a faixa. Aqui você vai conseguir manter o cinto sempre esticado, fazendo o mesmo papel do elástico. Então, estica o cinto e faz o exercício 3 séries de 10 repetições. Alexandre, os músculos da coxa. Você vai aprender como fortalecer os músculos da coxa nesse vídeo que eu tô deixando aqui em cima. É só clicar e assistir. E aqui embaixo tem uma playlist inteira sobre dor no joelho. Se o vídeo tá lá, ele pode ajudar quem tem dor no joelho. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Elsa, ajuda aqui! O frio não vai mesmo me incomodar.